Sejam bem-vindos ao Hub Neuronos, o podcast do Neuronos que conecta você ao que há de mais relevante, interessante e atual no campo das neurociências, reabilitação, saúde mental, tudo que diz respeito ao funcionamento do cérebro e o comportamento humano. Hoje eu sou o Bruno, o seu apresentador. Estou aqui hoje com o Dr. Hercílio mais uma vez. Seja bem-vindo, Dr. Hercílio. Muito obrigado, um prazer estarmos juntos mais uma vez. E o assunto de hoje é muito interessante. A gente vai falar sobre análise funcional do comportamento de crianças em contexto de violência sexual. Né? Como você identificar o perfil de uma criança que foi abusada antes mesmo dela ter a condição de te contar sobre isso. Qual é o impacto disso no funcionamento cerebral dessa criança e que marcas ela pode carregar até a vida adulta. Então, para falar sobre isso, né? Você quer complementar, doutor? E também vamos falar do perfil do abusador. Com certeza. Para falar sobre isso, a gente está aqui com uma convidada muito especial, uma amiga de longa data aqui do nosso instituto, que é a doutora Viviane Teles. Ela é psicóloga comportamental, doutora em análise funcional do comportamento verbal de crianças com contexto de violência sexual e desde 2014 ela atua como psicóloga da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescentes de Goiânia, identificando perfis de abusadores, atendendo a essas crianças, né, que passaram por algum tipo de violência doméstica, violência sexual. Né? Então seja bem-vindo, doutora Viviane, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço, né, Hercílio? Igual você falou, amigos de longas datas, né? E a gente está aqui para compartilhar, para aprender também, né? Entender melhor essa parte que é sua, muito sua, né? Que é a neurociência, neuroanatomia, neurocomportamento, né? Toda essa área aí. Contribuir também um pouquinho, né? Eu estou muito feliz de receber você, Viviane. Viviane é uma amiga do coração e uma profissional excelente que faz um trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser muito rico. Então não perca, fique conosco. Até o quê, Bruno? Até depois da vinheta. Te encontro lá. Então, doutora Viviane, mais uma vez seja muito bem-vinda. Obrigado por se juntar a nós aqui para o podcast. É um prazer te receber. E antes da gente começar a aprofundar no assunto, a gente gostaria, né, que você contasse para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, um pouco da sua trajetória profissional, né, desde que você entrou para a psicologia e o que te fez se interessar mais por essa parte da avaliação de crianças e o que te levou nesse percurso até esse tema tão importante, né, que é essa análise comportamental, né, e funcional dessa criança. Então, minha área sempre foi infância, né? Eu sempre trabalhei na área da infância, isso aí eu nunca tive dúvidas. Eu sempre trabalhei infância e adolescência, mas muito mais na área da infância, porque ali é onde tudo começa, onde tudo se constrói, né? Onde os condicionamentos acontecem. Então, sempre foi uma área que me chamou a atenção. Mas dentro da universidade, na minha trajetória, né, que eu fiquei 15 anos na PUC, a minha trajetória, como eu trabalhava na área da extensão, da comunidade, você trabalha com vulneráveis, né? Então, aí já estava posto que seria infância segregada, né? Infância exposta à vulnerabilidade, risco. E aí eu entrei pela área educacional, que eu trabalhava com crianças consideradas superdotadas, com superdotação. Fiz meu mestrado na área da psicologia evolucionista. E aí o campo de extensão na universidade mudou e eu fui para um campo de extensão que era crianças vítimas de violência. Né? Mas aí na área da docência, né, me chamou para a questão de crianças segregadas, crianças vítimas de violência, e aí começou a chegar muito caso para mim de crianças vítimas de violência sexual. Só que aí eu passei a fazer a avaliação dessas crianças. Né? E para fazer a avaliação das crianças, quem pedia essa avaliação para a universidade era o sistema de justiça. Então você realiza a avaliação psicológica, mas você já dá um olhar para aquilo como um crime, como uma violação. E aí você passa a ir para o outro lado. Você fala assim, nossa, é um crime. Né? Só que o que me chamou a atenção foi nos 2 primeiros casos que eu atuei, não tinha ocorrido a violência sexual. Então, era uma equipe multidisciplinar que fazia o atendimento, era fono, pedagoga,
psicólogos, terapeutas ocupacionais, e ali nenhum relatório vinha com um dado de que a criança ou trazia verbalmente o que tinha acontecido com ela, ou por comportamentos não verbais, que são os gestos, não comparecia. Né? Na produção dela, literária, não comparecia. E aquilo me chamou muita atenção. E eu fui conversar com a pessoa que eu sempre estudei, que é o professor Lorismar Ernesto Simonassi, e eu falei isso para ele. Ele falou assim, então alguém inventou isso. Quando ele falou isso, eu falei, não, gente, mas espera aí, nós estamos falando da mãe que falou que isso ocorreu. Talvez ela não saiba. Né? Vamos supor que ela não saiba. E ele, por ser um cientista, falou assim, mas e se ela souber e ele inventou? E eu fiquei com esse questionamento. Eu falei, nossa, mas e se isso aconteceu? Se isso aconteceu, né? Nós temos uma questão que é uma violação de todos os direitos maior, dessa pessoa. Né? De agora impor a ela um fato que não ocorreu. Implantar uma falsa memória. Exato. E por causa também, assim, quando se fala de violência do menor, né, e a culpa já é quase, mesmo que ela não tenha sido provada, ela já é imputada até... ao contrário da premissa da justiça, né, que é inocente até que se prove o contrário, é culpado até que se prove inocente. Isso. E aí, quando ele me questionou isso, aí eu falei assim, nossa, eu vou estudar isso. Você vai estudar isso, eu só te oriento em doutorado. Eu não te oriento em um lugar diferente disso. Porque não vai alcançar, o seu estudo não vai alcançar o que a gente está querendo saber, que é o quê? Né? Ocorreu ou não o fato? Né? Você identificar, esse fato ocorreu ou não? Então, essa criança vai precisar de um diagnóstico dentro de uma avaliação psicológica e, ao mesmo tempo, esse diagnóstico tem que extrair essa vivência, se ocorreu ou não. Se ocorreu, está nela. Se não ocorreu, também. Né? Uau! Então, aí foi todo o questionamento. As pessoas, às vezes, viram para mim e falam assim, você foi vítima de violência sexual para trabalhar com o tema, né? Já me perguntaram isso. Né? Eu falei assim, olha, não, porque o que me envolveu na temática é a primeira pergunta que o meu orientador fez. Aconteceu ou não, né? Isso é muito E como forte. uma pessoa da convivência dessa criança pode inventar isso? Porque a gente tem o crime de denunciação caluniosa. Né? Quando você expõe uma pessoa perante o Estado ou uma parte administrativa, né? E você fala o que ela não fez. Né? Então, tem essa parte da denunciação caluniosa. Então, quando ele me falou isso, eu falei assim, pode? Será que pode? Será que acontece uma mãe criar uma história assim, ou uma pessoa que cuida, ou um genitor, a pessoa que está mais próximo dessa criança? Né? E aí eu comecei a perguntar isso. E aí o que eu fiz? Eu fui junto a promotores, juízes, né? Falei, pode ocorrer? E aí confirmou o que o meu orientador tinha falado, e eu, na minha inocência infantil, talvez por trabalhar muito com crianças, achava que que isso não ocorreria, que ocorreria somente se ela não soubesse. Ela não sabe o que aconteceu, então ela está querendo saber se ocorreu ou não. E aí eles começaram a falar assim, olha, a maioria é assim. Falei, bom, se ele está falando isso, tem um dado a ser descoberto. Sim. Então, vamos lá ver. E aí foi o chamado do meu orientador, nós temos que criar um instrumento, esse instrumento é uma entrevista, né, totalmente planificada e organizada, para suportar. As perguntas precisam suportar, desde a ocorrência à não ocorrência. Então, você tem que achar onde isso se encontra, desde a ocorrência à não ocorrência. Né? Porque pessoas podem falar o que aconteceu e criar detalhes que não aconteceu, por exemplo. Né? Como que a gente vai limpar extrair o meio... a verdade disso, né? Extrair. E aí, na análise do comportamento, a gente chama isso de tacto, né? Que é um operante verbal, é um tacto. Ou seja, você tateia, você fala de algo que ocorreu. E aí a gente precisa extrair isso. E que o comportamento traduz isso, né, Viviane? Traduz. O verbal e o não verbal, eles se correlacionam. Eles se correlacionam. Né? Quando você está numa fala que, de fato, tem uma integração sensorial, né, da vivência, e o corpo manifesta isso de uma forma que quem é especialista lê esse comportamento e fala, isso
está ali, o fenômeno aconteceu, né? Sim, e a gente tem casos também na delegacia que a criança cede à sugestionabilidade do adulto. Sim. Então, a gente fala que houve uma cedência verbal, ou seja, ela passa a repetir o que o adulto fala. Então, esse adulto sendo uma figura importante, de autoridade, relevante afetivamente para ela vai repetir sim. Né? E quando ela repete, né, nós não temos um relato autobiográfico, nós temos um reconto de um terceiro. Uhum. E é completamente diferente, porque é igual você falou. Né? Quando acontece, até as pausas do silêncio fala. Né? Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, tá, você faz isso, uma perícia, em quantas sessões? Bom, com os adultos, em quantas sessões forem necessárias, até que eu saiba realmente o que está acontecendo. Com a criança, uma média de 3 sessões. Porque eu já entendo o que está acontecendo no contexto para acessar essa criança. E hoje tem uma legislação em relação a isso, né? A não revitimização, tornar o ambiente, mesmo que seja um ambiente em que essa criança vai falar o que aconteceu para ela, ele tem que ser um ambiente de apoio, em que o fato dela falar não vai ser só um simples recontar, mas realmente uma expressão do que ela viveu. E aí você tem que ser um profissional muito capacitado para isso. E antes da gente ir adentrando a esse universo tão fantástico de desvendar comportamento, perceber verdades e realidades, acessar essas memórias verdadeiras ou não verdadeiras, para os nossos ouvintes entenderem melhor de onde a gente extrai isso, né? Ou qual teoria dá suporte para a gente fazer isso, eu queria que você contasse um pouco. Olha, essa Viviane tem tanta experiência, gente, que a gente poderia explorar essa menina aqui ao máximo, porque só da introdução dela eu já queria conversar de crianças superdotadas antes da gente entrar nisso, né? Porque em episódios anteriores a gente levantou aqui as dificuldades que a escola vive, né? A escola não sabe lidar com as crianças superdotadas nem com a criança que não tem capacidade cognitiva, né? Então, a gente vive tantas coisas e você esteve aí trabalhando nesse universo, desde a criança superdotada, a criança agora vitimizada, criança vulnerável, e o quanto se aprende nesse contexto todo. Mas eu queria que você falasse para nós um pouco do que é o behaviorismo radical, né? Essa teoria que dá suporte para a análise do comportamento. O que te levou, né, a ir para esta área que fundamenta todo o seu trabalho, e até porque dentro da faculdade, né, para os alunos de psicologia que vão nos assistir aqui, né, a gente é tão, às vezes... orientado não, mas a gente é tão sugestionado pelos professores, você tem que seguir essa linha ou aquela. E o que eu acho mais incrível é quando a gente, além de uma coisa fazer sentido para a gente precisa de ver se dentro daquilo que me dá suporte para atuar, eu tenho teoria suficiente para extrair dados verdadeiros e reais, sem a minha contaminação pessoal, né? Então, eu acho que é uma análise de fora ali, sem estar contaminado com as questões pessoais. Acho que você cumpre isso com uma riqueza maravilhosa, porque quando você consegue ouvir o outro, né? E extrair do outro essas vivências, sem ser uma questão subjetiva sua, né? Isso é uma escuta muito treinada. Né? A gente não está sugestionando nada do que você está ali achando que aconteceu ou não, mas você tem uma técnica apurada para poder extrair a verdade do fenômeno que se desvela na sua frente. E eu queria que você falasse um pouco disso, do que é esse behaviorismo, de que fundamenta para nós a capacidade de análise de comportamento, para quem não conhece nada sobre o assunto. Então, logo que eu entrei na faculdade, eu já tive o contato com o professor Lorismário. E aí eu fui ser sujeito experimental dele. Né? Eu fui ser sujeito experimental dele, porque quando eu escutei ali as primeiras teorias, né, naquela base ali, primeiro, segundo período, que ainda está tudo muito misturado, quando eu li behaviorismo radical, a filosofia da análise do comportamento, eu gostei muito, porque é uma parte filosófica que questiona o comportamento. Né? E aí ele questiona a partir de uma análise experimental. E aí Skinner, além da análise experimental, ele fez uma análise aplicada. Então eu falo assim, gente,
esse cara parece que fechou muito ali a teoria, mesmo sem conhecer muita coisa. Então, quando eu fui ser sujeito experimental do professor Lorismário, e aí eu fui para um congresso em que ele levou os dados, e lá nesse congresso tinha um professor, um doutor, que ele não sabia que eu era sujeito experimental daquela pesquisa que estava lá. E foi muito interessante, porque ele falou assim, nossa, mas esse seu sujeito não chegou no resultado? Porque eu nunca tinha discutido com ele o que era o resultado. Aí ele, apresentando o trabalho, ele falou assim, não, esse sujeito não conseguiu chegar. E eles começaram a rir desse sujeito, que era eu que estava na sala. E aí ele pegou e falou assim, faltou instrução? O doutor perguntou para ele. Ele falou, não. Ele falou assim, então o problema está no seu sujeito. Eu falei assim, gente, como que é que foi visto aí? E aí, quando ele falou, foi explicar para mim da teoria, foi explicar para mim o que era instrução e regras. Falei assim, gente, então tem muito mais coisa do que eu achava que era. E aí eu, enquanto sujeito experimental, não entendia meu próprio comportamento, que era tão simples, né, que eu precisava marcar alguns números e eu não consegui, por instrução, né, entender o que estava acontecendo. Eu falei assim, gente, se eu não entendo por instrução, imagina por uma contingência, que é o quê? O ambiente todo acontecendo e o que eu, sujeito, estou fazendo ali. Qual é o meu papel? O que recai sobre mim? O que retroage sobre a minha pessoa? O que eu consigo devolver? E a análise do comportamento dá conta disso tudo, né? Ela responde. É igual o Lorismário fala, né? Na análise do comportamento é N igual a 1, N vezes. Porque aquilo se repete. Sim. E o ambiente muda toda hora, né? E aí, você fica sob controle do ambiente, sim. Porque se o ambiente muda, e até então eu estava fazendo de um jeito, e agora eu não posso fazer mais, e aí? Como que é isso? É igual criança, né? Você tem uma criança até 10 anos, que te beija, que te abraça, já não quer entrar na escola com você, mas que está lá interagindo com você. De repente, ela faz aniversário de 11 anos, ela não quer nem olhar na sua cara mais. E aí, toda aquela relação que você olha e fala assim, não, o que aconteceu? Mudou o ambiente. Qual ambiente? O ambiente corpóreo dela mudou. Agora, essa criança, se for uma menina, ela produz o quê? Uma série de hormônios diferentes, tudo. E ela passa a ficar também sob controle daquelas fases hormonais. Muda tudo. E é interessante, Viviane, que é o ambiente interno e externo, né? É uma relação de tudo isso. Eu acho que, por exemplo, os hormônios, essa fase da vida, né? Onde que os adolescentes começam a experimentar uma cadeia de eventos, né, que acontece internamente, quimicamente, né, e que dão para eles uma nova forma de experimentar o mundo. Eu acho que sempre é interessante a gente falar que desde criança a gente experimenta o mundo pelo sensorial. E aí o sensorial dentro de você, ele te dá a capacidade de organizar o seu comportamento direcionado aos prazeres desde sempre. E aí você está tão habituado com esses prazeres, a mamãezinha ali, é tudo aquilo ali muito bom, papaizinho tá ali e tal. De repente vem um hormônio e fala, que mamãe que nada, que papai que nada. Você começa a perceber outro universo e aí os hormônios fazem esse papel. Então, é importante a gente falar que o ambiente ele é tanto interno quanto externo. E aí o externo vai ter uma outra dimensão para esse sujeito que está ali, né? E ainda falando também da própria maturação do córtex, né? Sim. Tem as fases de maturação, então chegou na adolescência, começa a amadurecer um pouco mais o córtex pré-frontal, que vai ficar pronto mesmo só lá nos 21 anos. 23, 21, 23, mas já vai mudando essas conexões, então assim, é importante a gente dizer que esse ambiente ele é interno e externo, né? E o que mais me deixou encantada é que Skinner fala desse ambiente interno e externo, e ele fala, não tem diferença, tá? Então. Não tem diferença. A diferença é que você tem um comportamento privado que ele vai se tornar público em algum momento, que é o quê? Por exemplo, o pensamento. Então, aquilo que você falou, de repente ela olha e fala assim, mamãe, não, eu quero a minha amiga, eu quero ir para a balada, eu quero aquele menininho que está lá, aquela menina, e isso vai mudando. Aí eu falo assim, de repente você tinha uma criança tão fofinha que você dava banho, penteava o cabelo, colocava laços, agora o cabelo é assim, chulé,
Não quer tomar banho, comer bem, nem pensar, porque agora ela quer carboidrato, ela quer aquilo que Fast food. O fast food, que movimenta, né? Todo aquele hormônio que é muito rápido. E aí são outras habilidades parentais que entram. Sim. Né? Outras habilidades parentais. E aí, assim, falando um pouco de perfil, e aí você olha para essa criança e fala assim, o que mudou? É típico a mudança? Não é? Faz parte do crescimento, do desenvolvimento, de toda uma maturação? Ou não? Ou tem alguma coisa ali que não está indo bem? O que não vai bem? Né? Como que eu identifico o que não está bem com essa criança agora? O que mudou muito para além de uma curva esperada? Sim. Né? Que é onde a gente entra. Né? É onde a gente entra num diagnóstico, na avaliação, em uma reabilitação. Né? O que vamos conseguir alcançar? Qual o prognóstico para essa criança? Porque hoje a gente tem uma resolução, que é a 619 da psicologia, né, que fala que os documentos de laudo psicológico, você precisa colocar um prognóstico. Mas para você ter um prognóstico, você precisa de um diagnóstico. Sim. Então... E um diagnóstico exige uma excelente avaliação. Uma excelente avaliação. Aí, coisa pega, né? Porque aí as pessoas falam assim, de forma muito superficial, porque eu acredito que quando uma pessoa faz essa pergunta, ela faz superficialmente, que é assim, não temos testes para avaliar se ela foi violentada ou não. Né? Tá, você não vai ter um teste específico para isso, mas você tem um conjunto de informações em uma avaliação e na análise de um contexto familiar e sociofamiliar em que você identifica, sim se aquilo ocorreu ou não. Até porque, quando a gente entra nessa história, né, de instrumentos é tão falho ainda, né? E, assim, a gente tem tantas dificuldades mesmo para captar, através de instrumentos padronizados, fenômenos, né, que têm uma repercussão tanto interna quanto externa, né? Então, assim, aí vai já também entrando para um outro campo de dificuldade, que é do avaliador. Às vezes, o profissional ele não sabe nem usar o instrumento. Né? Ele já vai usar o instrumento contaminado com o que ele acha. Né? E ele não sabe nem para que aquele instrumento foi desenvolvido. É um viés de confirmação. Então, assim, e outra coisa que é muito interessante a gente falar aqui, né, que é o que já te sugestionaram ou perguntaram. Você está nessa causa porque você foi abusada? Às vezes a pessoa que, porventura, tenha sofrido isso e ela vai para uma avaliação dessa, ela precisa estar muito... terapeutizada. Para ela não misturar esses conteúdos ali e fazer uma projeção sobre o sentimento da criança ou da família, né? E aí contamina o próprio instrumento, né? Tá vendo? Tá, né? É o silêncio dos inocentes. Não é? Nesse filme, você lembra? Sim. No filme de Hannibal, Hannibal faz a polícia procura o Hannibal para que ele pudesse ajudar a identificar a mente do psicopata que tinha pegado a filha da senadora no filme. E aí ele vê a loucura que a policial tava de tentar descobrir isso. E aí ele faz uma troca com ela. Vamos fazer o seguinte, eu te conto como a mente do psicopata funciona, mas eu falo disso e você me fala de você. Mas, na verdade, pelo perfil dela, ele já percebeu que ela tinha sido abusada. E ela nunca tinha nada, assim, não conseguiu pegar esse abusador, nunca falou desse trauma para fora. E pegar essa menina que era vítima, para ela se tornou a coisa mais importante. Olha a projeção dela. Sim. E aí, num determinado momento do filme, o Hannibal fala isso para ela, né? Que fala, eu sei por que você quer tanto isso e por que você quer me usar para isso. Prendendo ele, você silencia a sua dor. Né? Olha a projeção. Então, isso é uma coisa louquíssima. E assim, a gente precisa entender que tudo que é sério é fazer psicologia e estar nesse papel, que eu sempre falo isso, né? O papel de cuidar do outro, de sentar desse outro lado da mesa, o tanto que você precisa estar preparado e compromissado, né? Com isso. Então, eu acho que é muito legal tudo isso que a gente está falando aqui e da profundidade que se pode chegar, mesmo você não tendo instrumentos tão padronizados, mas quem consegue ler contextos com instrumentos ali, você consegue
ter vários dados para diagnosticar e para dar um prognóstico também. Né? E isso que você falou é tão importante, né? Porque é igual um processo psicoterapêutico, né? A pessoa vai porque ela precisa descobrir, olha para você ver, algo que está nela que ela ainda não identificou o que é. Ela sabe que está lá, mas se você for falar para ela falar o que ela não consegue. Então, dar um diagnóstico é muitas vezes você falar, talvez, o que a pessoa não quer escutar. Exato. E aí, cabe a você como você vai falar isso. Eu falo que os meus laudos, né, os laudos do Projeto Contacto, que aí a gente deu um nome para isso, né, para dar conta de tudo que a gente estava fazendo, ele tem uma proposta pedagógica também, principalmente para os pais. Né, para quem lida com essa criança, porque ela ainda está em etapa de desenvolvimento. Né, ela não consegue se guiar por si só. Né? Nós, adultos, por vezes, não conseguimos. Né? Então, ele é muito pedagógico. E se este laudo pedagógico ele precisa alcançar, por vezes, uma relação disfuncional, ele tem que apontar também. Porque nós estamos falando de garantia de direitos para um cidadão que está em desenvolvimento. Sim. Então, quando a gente assume também o lado de falar à criança, de mostrar à criança, a gente assume todo um trabalho que já vem sendo feito desde 1869, dos direitos humanos, dos direitos da criança, que é o quê? É dar voz à criança no sistema de justiça. Né? Os pais, por vezes, cada um está no seu viés, né? Pegando essa questão do viés. Né? A justiça está no viés dela. E quem está no viés da criança? Sim. Quem fala pela criança? Então, o laudo ele sai para a criança. Sim. Eu falo que o laudo que eu desenvolvo, que eu aplico, que eu dou, que eu forneço para a justiça, ele tem que ser um laudo que essa criança, daqui 20, 30, a idade que for, ela vai pegar esse laudo e ela vai se identificar completamente com ele. Ele vai falar assim, ela conseguiu mostrar quem eu sou. Ela conseguiu falar, mostrar o que ninguém via. Né? Isso é diagnóstico. Né? É você acessar um campo. Gente, é só a gente que faz isso. Sim. Só o psicólogo que faz isso. Né? Acessar esse campo psíquico, falar a dinâmica dele, a estrutura, o que está acontecendo, o que precisa ser feito, né? Em termos de prognóstico. Como tentar, né, canalizar isso, né? Essa angústia vivenciada, essa experiência com carga traumatizante, né? Tentar reordenar isso e tentar fazer com que isso não se torne tão prejudicial. Sim. Isso que você está falando é tão rico, porque é a gente dar voz para quem ainda não tem voz. Isso. Até quando você fala o termo infância, né? Quando a gente usa esse termo infância significa período de não fala. Olha. É um termo que vem, eu não sei se é do latim, mas eu já ouvi essa expressão em algum contexto, que diz que infância significa a não fala. Então, é o momento que a gente não tem condições de falar sobre as experiências vividas. E uma análise funcional desse ambiente, ela traduz o que eu não posso dizer, mas o que o meu corpo está te mostrando, o que o meu comportamento está te mostrando. E ter essa sensibilidade, né, para a gente captar isso e traduzir isso em palavras para que a justiça ouça, para que os pais entendam e para que medidas sejam adotadas. Né? Isso é de uma riqueza sem... E isso que você está falando, Ercília, foi uma fala do meu orientador. Porque ele falou assim, identificar que algo ocorreu com esta pessoa. Quando ela fala, é fácil. Sim. Eu quero ver você identificar em alguém que não fala. Sim. A criança de 1, 2 anos, 3 anos, é lá que o seu instrumento tem que alcançar. Sim. A criança que ainda ela não traz uma fala estruturada, o que aconteceu, mas que, por meio, que é o que a gente utiliza, de um conceito que se chama estimulação suplementar, você consegue alcançar. Né? Estimulação suplementar por meio de perguntas se faz isso. Né? E aí alcançar isso. Então, eu falo assim, que o Projeto Contacto, ele sai de um status que é neutralidade e vai para a suplementação, está além da neutralidade.
o psicólogo perito que está ali, a gente que está ali aplicando toda essa conceituação instrumental, o que a gente quer? A gente quer extrair o que ninguém está vendo, mas que está lá. Sim. Né? A gente tem essa água aqui. Eu não posso falar se essa água é potável. Eu não sei, eu não fiz uma análise dela. Eu faço superficialmente. Não tem cheiro, não tem gosto, ok, eu posso beber. Mas e se tiver algo que também não tem gosto, mas que está aqui? Né? É a análise, essa análise profunda, que é a psicologia dá conta. E olha, Ercília, eu acho que a psicologia ela está numa crise de identidade profunda. Sim. Né? Ainda mais pós-pandemia, a gente está numa crise assim as pessoas não leem mais psicologia. Né? Se fala dos grandes, né? O que a gente está fazendo hoje aqui, o Winnicott na psicanálise fazia no rádio. É maravilhoso. Então, assim, você pergunta para um aluno hoje o que ele leu, ele não vai te falar um livro, ele vai te falar de slides, de temáticas. Né? Eu, na época que eu fazia prova na faculdade, eu fazia prova de livros. Então, eu tinha, em um dia, prova de 2, 3 livros. Né? Então, assim, e aí eu acho que a nossa, né, a nossa contribuição para a psicologia é continuar dentro dessa psicologia raiz, tradicional, né, que é se propor ao que a psicologia faz. É a leitura do campo psíquico. E hoje eu estava falando disso mais cedo, lá no Instituto, porque, assim, é tão interessante a gente pensar que esses grandes autores da psicologia, hoje, vivendo uma época que a gente chama tão de modernidade, de avanço tecnológico, cada vez que a gente avança no campo tecnológico, a gente está vendo que esses autores eles tinham muito sentido no que eles falavam. E que, se eles tivessem os instrumentos que a gente tem hoje de tecnologia, meu Deus, eu não sei o que a gente iria descobrir a mais, porque sem nada disso, eles conseguiram captar coisas muito importantes sobre o funcionamento do cérebro e do comportamento, da relação do ambiente com o comportamento, né, que é a epigenética, uma fase tão nova da ciência, mas que hoje tão consolidada já. E a gente vai vendo que esses grandes teóricos, assim, de fato, eles estão perdendo lugar para teorias tão rasas sobre o comportamento, né? Pessoas que estão buscando literaturas fracas do momento para impulsionar comportamentos direcionados só para objetivos de curto prazo, por exemplo. E você acaba não tendo ferramentas para tratar ou então canalizar as coisas de forma bem, né? Acho que existe uma briga de campo aí entre o coach e a psicologia e que as pessoas não estão entendendo o que é uma coisa, o que é outra, e trabalhando com funções do comportamento e funções mentais tão importantes, mas de forma tão rasa, e aí tentando construir castelos em base de nada, entendeu? E isso é um perigo tão grande, né? Porque o que chega no consultório de pessoas que falam, olha, eu fiz coach tantos anos, mas a depressão tá lá, não moveu nada, nem um centímetro. Não, mas ele me fez chegar em tal lugar, tá, mas a que preço, entendeu? Foi isso. Ele chegou tão doente, ou talvez mais doente do que antes de ter tentado fazer esse progresso todo. Então, não é só uma questão rápida mentalmente que vai te levar para aquilo que você quer. Exige uma análise mais profunda, né, Viviane? Exige uma dedicação maior. E aí eu lembro de Freud também, que sempre fala, né? Se você quer se autoconhecer, dá uma mergulhada aí dentro, entendeu? Sim. Para entender esse ambiente interno aí, tudo que você canalizou, de todas as experiências vividas e de tudo como isso vira um comportamento. Mas olha, agora vamos falando mais um pouco, aprofundar um pouco da sua riqueza e de detalhes, já que a gente viu que então é a teoria que mais te embasa, a análise do comportamento. Skinner é um grande nome que traz essa base para você, né? E aí você acaba de lançar um livro falando sobre tudo isso, sobre esses manejos terapêuticos, tanto para diagnóstico quanto para a gente reconhecer e também para orientações e o que pode ser feito, né, junto com esse grande nome que é o professor Lorismário. Todo mundo que estudou na Católica que deve lembrar muito bem do Lorismário. Conta para nós um pouco dessa vivência na delegacia, de como esse instrumento está sendo utilizado
e do que você tem conseguido fazer assim de real, de ajudar essas crianças, de identificar e como tem sido aplicado esse instrumento tão valioso. Conta para nós um pouco disso. Uhum. Isso que você está falando é importante, porque é o que o Loures Mário fala e eu também falo. Nós não inventamos nada. Claro. Nós pegamos o que está no livro chamado Verbal Behavior, que é comportamento verbal, de Skinner, que ele abre o livro falando o programa. É o livro que os analistas do comportamento não leem. Os analistas do comportamento não leem esse livro. E a análise aplicada do comportamento está todo nele, porque é a análise aplicada do comportamento verbal. Né? Então, ali Skinner abre o programa. Esse livro é tão rico, né, que na parte do capítulo de estimulação suplementar, que é o capítulo 10, ele fala do teste Rorschach. Ele fala do CAT, do TAT. E ele fala assim, para acessar o que esses testes, a proposta desses testes, eu vou fazer uma caixa, um instrumental para analisar isso. E ele deu o nome de Summative Verbal, né, que era um somatório verbal que a pessoa ia falando o que ela estava ouvindo. Que nada mais era do que barulhos repetidos e que a pessoa falava, eu estou ouvindo isso, mas na verdade é só uma projeção dela. E ele falou assim, o Rorschach é isso, é um teste excelente, utilize. Que foi o que eu utilizei. Aí ele, o CAT-A também é bom, utilize, foi o que eu utilizei. Então eu não fiz nada, nós não inventamos nada, pelo contrário, o que Skinner falou para a gente... Né? Reproduziu, o que ele falou para a gente fazer, nós fizemos. E aí a gente veio com aí eu acho que a gente entra com uma inovação, que é aplicar uma entrevista com o conceito da análise do comportamento. Né? Então, ele falou assim, ok, você vai perguntar, mas você vai perguntar com base neste conceito de estimulação suplementar. Sim. E aí, com base no conceito de estimulação suplementar, tem algo que se chama contingência tríplice. Aí ele falou, caracterize a contingência tríplice e faça as perguntas a partir dali. Porque a estimulação suplementar ela vai fazer um sentido quando é um bloco de perguntas em relação àquilo. Então, não é uma pergunta que eu passo para outra, eu passo para outra. É uma sequência. Uhum. É uma sequência temática que as perguntas nesta sequência temática encadeia eventos. Encadeou eventos, você sabe a probabilidade daquela pessoa ter se comportado ali naquele tema que ela traz ou não. Então, você começa a criar um cenário a partir do tema. Por quê? O cenário você tem temática e contexto. Então, a pessoa fala, estive no aeroporto. Que horas você esteve no aeroporto? 9h da manhã. Como você chegou lá? Peguei um táxi e fui. Tá. Você chegou lá e você fez o quê? Olha eu encadeando ela na temática. É uma sequência de perguntas. Eu não posso pular para a pergunta, como que você se sentia no aeroporto? Não dá. Eu preciso da topografia comportamental dela. Sim. Preciso saber do que aconteceu. Então, isso é muito interessante para fatos muito específicos, porque uma pessoa não vai em uma delegacia porque ela deu vontade de ir. Algo ocorreu. E aí você tem a temática da infância, algo ocorreu com uma criança. E se essa criança for o filho, ela está lá por algo muito específico. Então, você entende que aquilo ocorreu. E aí chega, né, essa pessoa e fala assim, aconteceu isso com o meu filho. Quando isso aconteceu? O que você está falando? Quando isso aconteceu? Não me lembro. Não, a resposta esperada não é essa. Não é? Não é essa a resposta esperada. Porque, assim, se você me perguntar como eu cheguei aqui, eu vou te falar. E se você me perguntar, Viviane, onde está o seu carro, eu também vou te falar. E se eu chegar e o meu carro não estiver lá, ele foi roubado. Ou foi guinchado, algo aconteceu. Então, se eu assim, quando isso aconteceu? Não sei. Como você... Olha a sequência da pergunta e da resposta. É o bloco. Sequência de perguntas e sequência de perguntas em relação... Sequência de resposta em relação à pergunta. Como que você ficou sabendo que isso aconteceu? Não, eu acho que ela ficou diferente desde o ano passado. Você perguntou para ela por que ela estava diferente? Não. Então, assim, por isso que é suplementação, porque tem uma probabilidade de resposta esperada. É 0 ou 1. Se você está em uma delegacia, eu espero, a resposta esperada é qual?
Não, isso aconteceu em tal dia, tal hora, quando eu estava em tal lugar. O detalhe, O né? detalhe, porque é um fato tão específico, ele marca tanto que não tem como você esquecer. Como diz a frase, né? De quem eu não sei, mas o diabo mora nos detalhes. Sim! Então, quando você está fazendo uma análise dessa, se a pessoa tem uma carga traumatizante, ela tem detalhes. Ela tem detalhes, e aí, para nós, é detalhes, mas para ela é a vivência dela. Exato. Ela não esquece. Não esquece. Né? Então, assim, as pessoas podem dar o nome que for para isso, mas a gente dá o nome de vivência. Né? Quanto isso foi vivenciado por esta pessoa. Diferentemente, se eu crio isso, se eu invento essa história com detalhes que pode dar uma pista de que isso possa ter acontecido e não aconteceu. Que também tem os fatos assim. Né? É tão próximo, é tão semelhante que se você criar alguma coisa aqui, colou, passou a ser. Mas não é. E nunca vai ser uma experiência que não se viveu. Experiência vivida, é igual você falou, ela é sensorial. Ela salta, ela te mostra. Você vai mostrar. Mostra até por questões fisiológicas, né, Viviane? Tanto que tem detector de mentira, porque tem sensores de batimento cardíaco, de condutância da pele, altera hormônios, altera tudo. Se você está mentindo, o seu corpo reage de um jeito. Mesmo eu mantendo uma cara serena, dizendo qualquer outra coisa que é mentira, mas aqui dentro está mostrando. O corpo não mente, entendeu? Não Ele tem não como. mente. Não tem como. Então, e Skinner considera isso. Toda essa parte sensorial, Skinner considera, né, essa senso-percepção, essa intrapercepção, ele considera tudo. A psicofisiologia, né? Psicofisiologia. Sim. E é tão, assim, quando a gente vê a análise disso hoje, já está tão avançado que, assim, pegando a base da psicofisiologia, hoje temos o neurofeedback, né? Que é uma captação para ver o funcionamento cerebral a partir da psicofisiologia, né? Da resposta fisiológica do organismo em relação aos eventos que você vive, né? Então, tanto que essas teorias foram fundamentais para o avanço de tantas coisas que a gente faz hoje, né? Então, é capaz, a partir disso, a gente ler muita coisa sobre o corpo, diz muita coisa. E isso é tão maravilhoso você falando. Eu lembro do primeiro congresso que você realizou aqui em Goiânia, nessa área, eu levei a minha filha. E lá tinha uns estandes, né? Que você colocava o capacete, toda aquela aparelhagem. E tinha um que ela sentou lá e que a menina passou as instruções para ela e falou assim, olha, você vai movimentar o carrinho que está lá com o seu olho. Sim. Gente, quando ela fez assim, virou para um lado e o carrinho bateu. Aí ela vira para o outro agora, aí ela para o outro, aí o carrinho bateu. Ela falou assim, você tem que coordenar esse carrinho. Aí ela olhou assim para mim e falou assim, mamãe, com o olho? Eu falei, você não está vendo? Porque até eu estava encantada. Eu falei, você não está vendo? Então, assim... Ela conseguiu regular o comportamento, olha, é uma autorregulação. Então. Ela consegue rebaixar os níveis de ansiedade em relação a essa resposta, tira os estímulos distratores, entra a concentração e atenção, eu foco naquilo e o meu cérebro dá conta de fazer isso. Olha. Aí você vai lá e faz esse milagre acontecer. E isso não é maravilhoso? Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Psicofisiologia, isso é comportamento, estímulo-resposta, consequência. Puro! E aí as pessoas, por exemplo, questionam, falam assim, como faz isso? Como faz isso? É a mesma coisa de você perguntar duas gotinhas na vacina da poliomielite, da Sabin, dá conta? Dá. É muita ciência nisso, né? Tem muito conceito nisso, tem uma dinâmica muito sensível conceitual, que se você passa minimamente para uma outra área, já é outro conceito. E aí você tem que saber lidar com aquele outro conceito também. Né? Então, assim... eu respondo, por exemplo, respondi já a um processo administrativo no Conselho de Psicologia, né, que, por um lado, me deixou muito feliz, porque esse laudo, que é um instrumento, né, que é um modelo de apresentação destes dados, subiu até o Conselho Federal e não
sofreu nenhum tipo de análise. Ou seja, da forma como ele subiu, ele se manteve. Eu fiquei muito feliz com isso. Lógico que não foi um selo de qualidade de prêmio, né, que eu possa sair falando, eu ganhei um prêmio em relação a isso, mas ele suportou a análise de vários psicólogos e até do Conselho Federal de Psicologia. Maravilhoso. Né? Então, assim, ou seja, ok, o que nós colocamos lá está ok. Tá ok. Né? Então, assim, nós conseguimos fazer o quê? Por meio de uma avaliação psicológica, da extração daqueles dados, colocar os dados que realmente se correlaciona àquilo que está sendo observado. Né? E aí, de forma muito superficial, tem pessoas que me perguntam, falam assim, mas você não tem um teste para isso. A gente não tem teste para uma porção de coisas. Sim. Né? Para uma porção de coisas. Né? E nem por isso deixa de ter uma análise. E nem por isso deixa de se perceber e de fazer diagnósticos, né? Sim. Até porque, assim, levando para um outro lado, quando a gente tem lesões também, né? A maioria dos nossos testes são feitos para pacientes que conseguem responder de forma verbal, de forma cognitiva, né? E quando o paciente tem uma lesão que altera tudo isso, aí você não avalia, né? Então, você não consegue, ele está afásico, e aí você não consegue avaliar porque ele não comunica, né? E quando ele é surdo e quando ele é cego, você avalia como? Né? Se a gente não tiver métodos e formas para a gente poder fazer isso, se a sua escuta estiver só focada no instrumento padronizado, você já perdeu muito, né? Sim. Então, assim, a dica que a gente dá é volte a ler livros. Sim. Né? Livros de autores, de teorias, de teorias. testadas e que tem uma avaliação e uma análise profunda. Eu sempre falo assim, as coisas base, né, assim, a base que nos dá sustentação para criar coisas, assim, para evoluir na parte de percepção clínica, é livro. Né? Porque são teorias fundamentadas, muito testadas. Hoje a gente tem um monte de artigos que dá relevância para as teorias que já foram aplicadas. Mas se a gente não tiver base, a gente vai surfar muito pouco, né, sobre isso. Porque a base não vai mudar, entendeu? Eu acho que assim, o que já foi descoberto sobre muitas coisas, hoje está sendo provado, essa base ela é interessante. E a partir dessa base você constrói um monte de outros raciocínios. Mas uma coisa que é muito ruim é que as escolas, as faculdades hoje, elas formam as pessoas com as xerox dos capítulos tirados do livro e que aquele capítulo estava ali porque tinha uma sequência para você entender aquele raciocínio daquela teoria. Se eu tiro aquilo dali, eu tirei ele de um contexto que ele vai me fazer falta na hora de eu entender toda a teoria, entendeu? Então, isso é ruim, isso é pobre, né? Isso. Deixa eu acho que a própria formação, quando ela é voltada apenas para passar, digamos assim, para se dar bem em provas e testes, lá na frente, quando esse profissional chega no mercado de trabalho, que ele precisa ter um raciocínio clínico bem fundamentado, é ali que a literatura que ele pulou durante toda a formação vai fazer falta, né? E até mesmo assim, artigos científicos, eles te dão hoje um estado da arte, como aquele conhecimento está sendo aplicado, né? E aí perspectivas futuras, né, para aquilo, mas a base, de fato, ela vem antes, né? E até mesmo para a aplicação de novas tecnologias, como a gente tem visto aí, de neurofeedback, de estimulação transcraniana, são ferramentas que elas precisam do seu raciocínio clínico e da sua formação de base. Né? E se você está procurando em artigos e na literatura apenas fórmulas e receitas práticas, né, é muito perigoso essa atuação clínica, né? A qualidade dessa atuação clínica. Sim. E isso que você está falando é tão interessante, porque o que acontece hoje? Por exemplo, nós temos um Conselho Regional de Psicologia no estado de Goiás que ele tem 30 anos. Eu tenho 25 de atuação. Ai, pensa. Então, assim, quando surgiu o conselho, eu tinha 5 anos de atuação, né? Eu tenho laudos que saíram. Hoje a gente tem a resolução 619, mas a maioria dos meus laudos se refere à resolução de 2003. Né? Então, em 98 era outro tipo de crime. Né? Então, o estupro de vulnerável muda tem pouco tempo também. Então, é outra análise.
né? Ato libidinoso e ou conjunção carnal. Ato libidinoso é qualquer coisa, desde que sacia a lasciva de quem faz, né? De quem atua. Então, assim, é muito complexo, né? Porque você tem que, de novo, você tem que analisar todo um cenário, né? Como ocorre essa lasciva? Como você identifica que o sujeito teve a satisfação do desejo dele, né? O crime quer saber isso, né? Quem opera no crime e na justiça quer saber isso, né? E aí a pergunta que a gente faz, né? O sistema de justiça é preparado para receber a criança desde o início até o final? Ainda não, né? A gente tem uma legislação que só sai agora em 2018, né? Que protege a criança no sistema de justiça. 2018 é muito pouco tempo, né? E aí essa legislação que sai em 2018, lá em 2010 ela entrou como PL, como um projeto de lei ainda. E eu, fazendo, né, todo o levantamento, meu orientador pediu para que eu fizesse, ainda lá em 2008, tudo que entrar no Congresso, tudo que entrar de lei, você tem que saber. E entrou a PL. Falei, nossa, entrou essa PL que fala tudo que a gente está querendo fazer. Ele, tá, mas essa PL, ela pode sair ou não? Se sair, ok, vai ser muito bom, a gente tem um bom instrumento, porque vai ser feito em cima desse projeto de lei, que depois pode virar lei ou não. Se não virar lei, Viviane, seu doutorado mal vai servir para você. Quer apostar? Falei, quero. Detalhe, a minha defesa foi em setembro de 2017, a PL deixou de ser PL, passou a virar lei em abril. Então, quando ela saiu, eu já estava com praticamente tudo pronto, eu estava fazendo uma revisão para qualificação. Quando ela saiu, eu falei, gente, foi a coisa mais feliz que eu tive, né? Porque eu falei assim, uau, então o nosso instrumento vai servir para algo, porque agora a gente tem uma lei e a gente fez tudo em cima dessa lei. E isso é ciência. Sim. O que é ciência? Uma lei que saiu em 2017 para ser validada em 2018, a gente já estava perseguindo e trabalhando em cima dela desde 2010. Né? A gente já tinha 7 anos que estava lendo e trabalhando e elaborando um instrumento para atender linha por linha do que estava lá. Né? E ela saiu sem nenhuma modificação. Maravilha. Então, assim, isso é ciência. Né? Então, quando a pessoa pergunta, assim, aí dá vontade de, quando você faz o laudo, você colocar tudo isso, mas lógico que não cabe, né? Mas, assim, a segurança que você tem ao realizar uma avaliação com base em uma entrevista, que é o nosso instrumento, é uma entrevista. Se você for ler, ela é simples. Mas a gente, por exemplo, ao invés de a gente trabalhar o contexto da criança, a gente trabalha um pouco mais aprofundado. A gente trabalha os contextos de vulnerabilidade. Então, um contexto que aparentemente pode ser saudável, tem vulnerabilidade ali, principalmente pela idade da criança. É lá que a gente faz a pergunta. Sim. É ali que a gente faz a pergunta. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, se você quebra ou joga fora um brinquedo do seu filho, você está violando a lei do Estatuto. Né? Você pega pertences, mas fui eu que dei. Né? Não importa. Não é seu mais. Você deu, não é seu mais. É da criança. Posso dar para alguma criança? Posso jogar fora? Não, eu quero ficar com esse carrinho quebrado. É dela. Né? Então, o quanto nós também estamos preparados para entender a criança. Isso. Né? Vamos falar um pouco disso, Viviane? Assim, o que dentro do seu olhar, do seu trabalho, a gente considera violência ou violação da criança? O que é um parâmetro para a gente falar com o público que é leigo, que não conhece, que a gente pode identificar que uma criança está sendo violada nos seus direitos, na sua honra, na sua dignidade? Que são, como isso te salta aos olhos? Sinais, assim, né? que é um sinal? Às vezes, uma coisa simples como você acaba de dizer, né? O pai vai lá, dá um brinquedo, mas se a criança está brincando de uma forma que ele não gosta, ele vai lá e cata o brinquedo e quebra e fala, não vou te dar isso mais, né? De um simples comportamento desse que para o pai pode ser simples, mas aquilo soa para a criança como uma coisa ofensiva. Vamos falar um pouco desses comportamentos e de como isso, o que você percebe, como é essa percepção? Isso aí que você está falando é tão importante, porque a gente que trabalha na área da psicologia jurídica, né?
psicologia forense, psicologia jurídica, você está em uma interseção com o direito. Então, as leis mudam. As leis, elas não são fixas, né? Elas mudam. Então, de novo, o que era estupro antigamente e hoje é estupro de vulnerável, não era. Né? Então, você fazia análise de quê? Ou ocorreu a violência? Pode ter ocorrido a violência. Houve a violação? Houve a violação? Quando eu falo de violação de direitos, isso precisa estar contemplado na legislação. Sim. Né? Que tipo de violação que é? Se a gente fala o que podemos considerar como violação aqui no Brasil, por exemplo, em outro país pode não ser. Sim. Né? Mas tem a Constituição, os direitos do homem, né? O que é violar a sua dignidade, tudo isso precisa ser contemplado. Né? E quando eu falo de violência, eu me aproximo muito mais no campo de qual área eu estou trabalhando. Né? Se eu trabalho na área social, se eu trabalho na área da psicologia, se eu trabalho na área de demografia. Então, vai depender muito desse olhar teórico que eu dou. Né? E quanto mais você se aproxima do indivíduo, mais você observa o campo que você trabalha. O nosso é o psicológico. Né? Porque você pode ter uma violação dos direitos, né? Da dignidade sexual daquela criança, ou seja, ela foi exposta precocemente a conteúdos sexuais. Né? E ela não entende. Agora, com 4 anos. Sim. Só que ela vai crescer. E aí ela vai entender. Como que ela vai entender? Né? E se ela não teve esse diagnóstico, lá no início, o que realmente aconteceu comigo? Porque quando você faz um olhar retrospectivo, você já olha com o entendimento que você tem hoje aqui. Sim. Né? Então, muitas mães chegam lá, né, e falam assim, nossa, eu me sinto culpada pelo que aconteceu com ela. Só que ela fala isso agora porque ela consegue ter um olhar e fazer uma retrospecção do que aconteceu. Fala assim, se eu tivesse sido mais isso, se eu tivesse sido mais aquilo, se eu não tivesse deixado ir... Tá, mas você só consegue falar isso porque você está aqui agora para falar. Então, o que acontece geralmente com a criança, para a nossa legislação, é um ataque criminoso. É crime. É um crime que aconteceu com ela. Ela sofreu um ataque. Se ela não entende que aquilo é um ataque, que aquilo é uma violação, e provavelmente ela não vai entender, talvez o comportamento dela, até mostrar que ela não está entendendo e que está desconfortável, demore um pouco a aparecer. Sim. Então, nós pais, né, cuidadores, professores, nós temos que atuar de uma forma preventiva. Que é o quê? Gente, criança é perto de pai e mãe. Ponto. Né? Vou deixar meu filho dormir na casa do coleguinha. Não. Por quê? Eu conheço os pais. Tá, mas você não conhece quem chega lá. Né? Você não conhece a pessoa que vai arrumar a máquina de lavar. Você não conhece a pessoa, quando desce, quem arruma a piscina, quem brinca nessa piscina, as pessoas que... mais, você não conhece o comportamento sexual do seu colega. Sim. Eu conheço os pais, você conhece o que ele faz dentro de 4 paredes? Sim. Não. É muita vulnerabilidade. Muita vulnerabilidade. O que acontece com criança é quando ela não está próxima de pai e mãe. Né? Porque ali, quando está dentro... E não deixe seu filho ir para a casa de ninguém, nem traga filho para sua casa. Né? Por quê? Porque, às vezes, um costume familiar simples pode virar uma ofensa. E até que você explique que isso não é ofensa, você já está dentro do sistema de justiça. E aí, tem 2 formas. Eu falo isso. Tem 2 formas de você lidar com a lei. Ou você segue a lei, ou a lei te segue. Não tem outro jeito. Você pode pensar em outro jeito. Não tem. Ou você segue a lei ou a lei te segue. E se a lei agora está te seguindo por algo que você não fez? Você tem que formar um conjunto probatório e provar que você não fez. É muito mais difícil. Né? É muito mais difícil. Então, toda essa relação com a criança, com o que é infância e o que é adolescência, existe uma legislação que acompanha a minha atitude, a minha postura em relação à criança. Eu não posso tratar a criança do jeito que eu quero. A lei fala o que deve ser e como você deve fazer. Não é só uma postura minha dentro de casa.
É o quanto eu consigo garantir direitos para essa criança que também é um cidadão e que também é meu filho. Né? Como eu vou garantir? Né? Tem assim, muito como é quantidade de casos muito grande, são muitos casos, né? Você fica num exercício muito grande também enquanto profissional. Né? Então, por exemplo, chega um pai xingando a criança ou o adolescente. Né? Eu falo assim, você deu um nome para ela, para essa pessoa? Dei. Como que ela se chama? Tal. Chame ela pelo nome dela. Você não pode dar adjetivos para ela. Isso é crime. Você não pode fazer isso. Né? Então, todas as orientações que a gente fala é a partir da legislação. Qual legislação? Infantil. A legislação infantil no Brasil, ela é a maior no mundo. É a que mais garante direitos para crianças e adolescentes. E a menos seguida. A menos seguida. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fez 30 anos. Pois é, tão triste, né? Ercílio, eu falo que é muito mais fácil você adotar um cachorro do que uma pessoa. Pois é, e é tão... Né, assim... É muito mais fácil você proteger uma árvore do que você proteger uma criança na rua que você está vendo e ela está apanhando e você não faz nada. Então... Lógico. É um contexto muito, muito delicado, né? Mas tem como acionar, né? Tem como dar garantia de direitos para essa criança. Igual, por exemplo, o pai tem direito de visitar o filho. Não. O pai tem o dever, o direito de receber... Né, estar em contato com esse... Eu nem falo, né, pai visitar, porque eu acho estranho isso já, o pai visitar. Né? É a direito à convivência familiar. Né? Toda a legislação infantil ela é feita com base na matricialidade familiar. É uma matriz. Né? O papai, a mamãe, os avós, os tios. Né? São relações afetivas que precisam de serem nutridas, compartilhadas, mantidas. Né? Garantir este direito para a criança. Como que garante? Como? E aí é uma pergunta que ela é muito difícil de ser respondida. Sim. Como você garante direito de uma criança que foi violada, por exemplo, pelo seu genitor? Como? E se ela quiser se relacionar com ele? Como você faz? Porque ela tem o direito. Porque se ela não entende o que está acontecendo e ela quer, como o Estado vai garantir este direito a ela? Né? Hoje, por exemplo, nós temos as mães que estão grávidas, né, lá na Cracolândia, em São Paulo. Né? Eu tenho... e se ela quiser ficar ali? Se a política pública alcança ela, mas ela não quer sair de lá? E aí ela dá à luz e essa criança tem o direito de ficar na presença dessa mulher. Pois é. E aí? Né? Como fazer isso? Então, se nós não tivermos profissionais preparados para fazer a leitura de criança a partir da criança enquanto sujeito de direitos, nós vamos estar fazendo laudo para os pais, nós vamos estar fazendo laudo para a justiça, nós vamos estar fazendo laudo para delegado, para promotor, e a juiz. voz que é para a gente, né, ser a voz, né, e representar essa voz. Isso, ser a voz, né, que representa. Aí, então, a voz e aí você pode preparar, cala, porque, né? porque vai vir para cima do profissional. Esses dias, Viviane, eu tive uma experiência assim, sabe? Sempre é assim, né, que chega no consultório. Casais que se separaram e aí eles querem usar a criança como um termômetro disso e aí começa um processo de alienação, né? Sempre um querendo denegrir a imagem um do outro, né? E isso acontece muito quando um dos pais tem muito poder aquisitivo, né? Começa uma briga em relação a tantas demandas. Mas vem essa demanda de achar que quando a criança vem da casa do pai, ela vem muito diferente, ela vem com um comportamento muito alterado, então eu quero um laudo porque eu preciso provar para o juiz que isso está acontecendo. E aí, esses dias atrás, eu peguei um caso assim, e eu fiz uma bateria de testes, né, claro,
E aí, quando a mãe me pressionando, né, porque ela queria adicionar esse laudo no processo dela contra o marido. Aí eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Esse laudo depõe muito mais contra você do que contra seu marido, hein? Né? Se você está querendo usar isso como uma arma, isso aqui tá perigoso para você, né? Porque é aonde você está quando seu filho está acontecendo isso e isso com ele. Cadê o seu papel aqui, né? Então, assim, o relato que você traz não é o que aparece na avaliação. Então, isso daqui não pode ser uma arma. Isso aqui é o que eu vou falar da sua criança. Eu vou falar do que apareceu na vivência da criança. Não é uma informação para você ter direitos ou privilégios em relação ao processo que você tem com o seu marido. Entendeu? Isso diz respeito a como a sua filha está vivenciando isso. Isso aqui é ruim para ela, o que ela está vivendo, e isso vai depor tanto contra você quanto seu marido. Mas isso aqui não é uma arma para você usar, entendeu? Isso. E você falando isso aí, no doutorado, né, porque tudo é metodologia, né? Ciência só você utiliza de uma metodologia muito específica, altamente planejada, para você fazer a leitura de algo, ou seja, sem viés, né? E quando a gente fazia as entrevistas, elaborava toda essa sequência, né, essa temática, esse encadeamento, nós cuidamos de fazer em relação à função de cada pessoa, em relação à criança e ao inquérito. Sim. Então, por exemplo, em uma pessoa, eu posso ter 4 funções. Por exemplo, eu posso ter a genitora, a cuidadora, representante legal e comunicante. Para cada pessoa nessas funções, eu tenho que fazer um tipo de pergunta específica. Porque ela pode ser uma excelente cuidadora, mas uma genitora que não atende tanto e uma representante legal que é falha, e enquanto comunicante, talvez comunicou algo, né, que não aconteceu, ou ela não sabe de tudo que aconteceu. Sim. Porque tem isso também. Ela pode comunicar algo e quando a gente vai ver, é muito pior do que ela falou. Sim. Né? Então, por isso a importância do diagnóstico ainda na criança. O diagnóstico é da criança e é para a criança, é igual você falou. Né? As pessoas vão ter acesso? Vão ter acesso, mas é da criança. Então, você tem que fazer algo que suporta qualquer tipo de pressão. Quando o laudo suporta qualquer tipo de pressão, que não tem mais ninguém para atacar, você pode ter certeza que você vai ser o atacado. Exatamente. Você vai ser o atacado. Eles querem, nossa, isso é a porque coisa as pessoas querem Sim. algum tipo de resposta para a Sim. falha dela, para a responsabilidade dela. Ou então para responsabilizar o outro, Sim. né, por algum desajuste. Então, Sim. isso é o mais complicado. Mas, Viviane, aí vamos lá. Vamos falar um pouco aqui, para a gente estar caminhando para o nosso fim aqui. Vamos falar de que todo mundo quer saber, né? Assim, o povo gosta de fofoca. A gente sabe, assim, esse período, principalmente, que a gente viveu de pandemia, eu acredito que foi um período que aumentou muito a violência e acredito que essa violência, tanto física quanto sexual, na sua atuação aí, você acha que aumentou o número de denúncias sobre isso no período pandêmico, que as crianças ficou mais reclusas dentro de casa, teve mais agressões, teve mais relatos sobre isso? Você acha que é uma demanda que aumentou? Olha, o que aconteceu? Né? Nós não paramos um dia de atender. Né? Nós continuamos todos os dias. A delegacia não fechou. Né? Todos os dias eu ia trabalhar. Né? Teve um período pandêmico que eu vivenciei, mas não no meu trabalho. E o que mudou, né? As pessoas continuaram indo lá, mas a intensidade do crime mudou. Isso. Né? A gravidade, né? Passou a ser um crime mais grave, mais crônico, mais complexo. Isso mudou. Né? Então, você tinha a violência física, não era uma violência física com lesões leves, por exemplo. Era uma violência física em que a criança, por vezes, tinha parte do corpo quebrada, era queimada. Então, assim, essa intensidade se agravou muito. E isso teve, né? Mas, em relação a dados, né, de aumentar ou não, como nós continuamos o atendimento, não criou-se uma demanda represada, né, e algo nesse sentido. Né? Lógico, a escola ela é um grande aliado hoje às crianças, porque as crianças falam na escola o que está acontecendo. Né? De uma certa forma, elas continuaram online,
Mas continuou, né? As denúncias não pararam, mas teve este agravamento, sim. Eu acho que ficou mais intenso, mais crônico, né? Mais complexo de analisar. Eu acho que uma coisa interessante também, que pode ser de interesse dos nossos ouvintes, na sua vasta experiência em se tratando dos abusos, né? Pode ser abuso físico, abuso sexual. Quais são os sinais, às vezes, não verbais que essa criança apresenta? Eu suspeito, mas não sei dizer o que é. O que um pai, uma mãe, né, ou às vezes um profissional que está lidando com um caso assim pela primeira vez, quais são os sinais que ele tem que observar num comportamento? Eu sei que, claro, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, mas na sua experiência em se tratando de metodologia científica, o que é prevalente assim nesses sinais que a criança apresenta? E, falando da criança também, de perfis de abusadores, né? O que eu tenho que observar, o que pode denotar traços, né, de que aquela pessoa, de fato, né, fez isso. Ou tem comportamentos que a gente fala, opa, ali mora alguma coisa. Quais são os sinais vermelhos, digamos assim? O que te levanta na sua análise, quando você está analisando tanto a criança quanto um possível agressor? Quais são essas evidências que aparecem? Em termos de ofensor sexual, é muito difícil você identificar, né? Porque o dia a dia, por ele se repetir, por ele se tornar diário, essa intenção é muito na pessoa, né? Então, é a intenção de violar, né? De algo que não pode acontecer, né? De algo que não é permitido. Até que você acesse essa intenção, é praticamente quando ela acontece. Até que ela ocorra, é muito difícil. Agora, na criança, é mais fácil de você identificar, né? Que é o quê? Quando realmente ocorre, não quando eu quero utilizar de um comportamento da criança, como você trouxe, né? Veio da casa da mamãe, por exemplo. A criança mora com o pai, guarda unilateral. Veio da casa da mamãe e agora ela chegou chorando. Né? Ela não queria vir. Né? O que tem na casa do papai que a criança chora para não ir? Não, ela está sem a mãe, ela chora por causa da mãe. Né? Diferente disso, você tem um comportamento que ele vai se mostrando no dia a dia em contextos completamente diferentes. Sim. O comportamento mudou? Tem alguma coisa. Em contextos diferentes. Né? A criança está indo para a escola mais triste, não quer ir para a escola. É na escola? Será que é na escola? Né? Eu sou um pai atento? Eu sou uma mãe atenta? O que está acontecendo? Você tem que perguntar. Não tem como. Você tem que fazer a pergunta certa para aquilo que você quer saber. Né? Minha filha, está acontecendo alguma coisa? Alguém fez alguma coisa com você? Alguém tocou no seu corpo? O que aconteceu? Mas isso você não vai perguntar de uma hora para outra. Você precisa construir essa relação dialógica com a criança. É uma relação que se constrói. Né? Não tem como você começar a fazer perguntas aleatórias, sendo que a criança ela não entende o que você está perguntando. Né? E é muito interessante, assim, quando você pergunta para a criança assim, onde que ele, por exemplo, onde que essa pessoa fez isso? Aí a criança fala assim, na cozinha. Não, você quer saber onde no corpo ela fez isso? Aí a pessoa não consegue perguntar mais nada. Quando a criança fala na cozinha, aí ela, pronto, para mim, eu vou ficar aqui sem saber o que realmente aconteceu e não vou perguntar mais nada. Este treino, este diálogo é um treino para os dois. O que a criança responde, a forma como ela responde, o estilo dela de responder. Em que momento que você vai fazer essa pergunta para essa criança? Né? Por que você vai perguntar isso para essa criança? Porque se você começa com insistência aleatória, que não tem uma função para ela, dela responder, ela vai parar de te responder. Né? O que a gente chama de mutismo. Em relação àquele assunto, ela não fala mais. E tem muito isso. Né? Porque, por exemplo, você tem um depoimento especial, que é aquela prova testemunhal, e que a criança está ali para falar, e ela pode mutar, ou seja, ela não fala. E aí? Né? E aí o problema foi no como você perguntou. Né? Que tipo de pergunta você fez? Né? Para cada etapa do desenvolvimento, eu tenho um tipo de forma que essa criança vai me responder. Eu não posso fazer perguntas complexas para uma criança de 4 anos. Né? E uma perícia psicológica, ela tem que alcançar o quê? Quem fez, onde fez, o que fez e como fez.
E é uma criança que está me respondendo. Exato. Né? Como não revitimizar? Né? É porque, assim, tudo é contexto. Né? Se você na terapia você vai para falar a respeito disso, é porque você tem um set, um ambiente, você tem um profissional que está ali para te escutar. Sim. E aí vira terapêutico você falar. Ao contrário de você falar para produzir uma prova, ou de você falar porque você precisa falar, é completamente diferente. Né? Então, a lei ela vem para proteger a criança. Quando ela fala, a criança vai falar só uma vez, em depoimento especial ou em perícia psicológica. Né? E aí, olha o problema que nós temos. Perícia psicológica, psicólogo jurídico. As universidades brasileiras, na área da psicologia jurídica, a maioria não tem psicologia jurídica como matéria principal. Ela tem como optativa. E aí? No direito, eu dei aula no direito. No direito é obrigatório psicologia jurídica. Olha a diferença. No direito é obrigatório. O cara faz psicologia jurídica no 3º período. Na psicologia, não. Não, você vai ser psicólogo jurídico sem ter feito psicologia jurídica. Sem entender. Sem entender o que é. Muito complexo. Ercílio, nós estamos assim, a psicologia jurídica no Brasil, ela tá no nascedouro ainda, né? E assim você tem que buscar onde que está o nascedouro disso. Entendi. Porque é muito incipiente. Né? Muito. Você tem laudos assim que se confundem com clínica, que não se propõem a apresentar o que está sendo investigado, o fato investigado. Né? E às vezes muito, tipo assim, tem um viés muito não do sintoma, né? Mas assim, só da fala, né? Do que incomoda, né? Ou de uma suposto acontecimento, né? Isso. É um laudo muito enviesado por uma fala e não sabe contextualizar essa fala com o evento, né? Então, aqui, o que a gente está falando, gente? Olha, mudou o comportamento, você que é pai, você que é professor, né? Que lida com crianças e adolescentes. Nenhum comportamento ele muda sem que algo esteja acontecendo por trás. E aí tem vários sinais, né? Então, a criança, ela não vai expressar a tristeza ou a violência, muitas vezes com choro, mas ela pode ficar irrequieta, né? Ela pode ficar agressiva, ela pode ter recusas alimentares, ela pode ter sono alterado, agitação noturna, começar a regredir, a fazer xixi e cocô na calça. Ela pode ter comportamentos fisiológicos, né, que está demonstrando que o corpo está passando por algum tipo de sofrimento, né, para elaborar essa vivência. E ela traz essa experiência sensorial para o corpo, né? Então, fiquem atentos, porque mudanças de comportamento, até mesmo no adulto, quando não é assim, mas mudou abruptamente, a gente sabe, tem alguma questão ali, se não for algo neurológico, é algo de algum evento que tem uma carga traumatizante. Então, é importante a gente saber sobre isso. E agora, eu sempre acho que é importante, eu sei que a gente analisar o contexto do adulto é mais difícil, né, da intenção do adulto. Mas, olha, vale muito a pena você ver, ficar de olho nesses interesses muito grandes de pessoas que estão de fora do seu círculo, se interessar muito pelos seus filhos, querer levar essas crianças para passear, estar dando muito presentes, estar se aproximando, né? Eu ouço muito isso em consultório, né? Assim, de crianças que vêm para falar sobre abuso adolescentes, aí quando a gente vai perguntar, não, mas era meu tio, ele sempre ia lá, ele sempre me buscava. Infelizmente é sempre alguém muito próximo. Ele sempre me levava para tomar sorvete, ele se dispõe, né, estava disposto para levar no show, no circo, e isso e naquilo, era sempre a pessoa que estava ali. Dentro de igrejas também isso tem acontecido muito, né? Então, é aquele líder religioso que se aproxima, e aí os pais pensam que por ser um líder religioso está tudo ok, e aí deixa a criança junto, o adolescente junto, e aí vai fazer parte de alguma coisa da igreja, eu te pego, eu te busco, sai para tocar comigo, vai fazer não sei o quê, de repente está sendo abusado ali, e o adolescente, por ter mais um entendimento, se cala, né, tem vergonha de falar. Então, assim, existem vários contextos, mas o importante é a gente falar sobre mudanças de comportamento.
né? E qualquer coisa suspeita tem que buscar um profissional adequado para a gente tentar ajudar essa criança, né? E outra coisa que é interessante é a gente falar dos instrumentos que a gente tem, né, Viviane? Você falou aí do Rochat, é um instrumento tão incrível para a gente poder, junto com outros tantos que a gente tem, mas existem instrumentos tão padronizados também e outros não, que dá para nós essa capacidade de interpretar fenômeno, né? E acontecimento, e que, gente, para operar esses instrumentos precisa de muito estudo, precisa de uma base muito boa, né? Para a gente não projetar também sobre os instrumentos. Então, vale a gente falar essas coisas aqui também. E eu queria acrescentar, assim, falando sobre o avanço, a gente falou aqui agora há pouco das tecnologias que estão permitindo a gente dar luz, mais luz, para aquilo que grandes autores já descobriram no passado, né? Hoje existe uma linha de pesquisa muito interessante falando sobre o impacto dessas experiências com carga traumatizante de violência, tanto física quanto sexual. De vulnerabilidade, né? Igual a doutora inclusive falou. Até, né? O contexto para crianças vulneráveis, da pobreza mesmo, o impacto da pobreza sobre o funcionamento cerebral, né? Da malnutrição, né? Da falta de estímulos. Da falta de estímulos. Da negligência. Né? E desses ambientes tóxicos, o que isso causa no funcionamento cerebral. Então, não é apenas uma questão emocional que modifica o comportamento, isso prejudica o funcionamento cerebral, e as pesquisas têm mostrado que cada tipo de abuso altera áreas cerebrais específicas, né? Crianças com abuso sexual, físico, eles têm a alteração de amígdala e de hipocampo. A amígdala é uma estrutura, não essa amígdala que a gente tem aqui, para vocês não confundirem, mas a amígdala cerebral, né, um dos componentes do cérebro, do complexo límbico, ela regula as nossas emoções, está envolvida no comportamento de fuga, de defesa, de reação e de fuga. Então, quando uma criança é violentada diversas vezes, é como se ela acionasse essa estrutura várias vezes, numa idade que não era para fazer isso, e acaba aumentando o seu volume e diminuindo o hipocampo. E isso já está correlacionado com uma adolescência, uma juventude, onde vai ter dificuldade de aprendizado, de autorregulação do comportamento, e torna eles vulneráveis para desenvolver transtornos psiquiátricos. Então, transtornos de ansiedade, depressão, bipolaridade, e para desorganizar o comportamento direcionado a uso de substâncias. Então, é interessante. E outra coisa muito interessante é que existem diferentes padrões de funcionamento cerebral para o menino e para a menina. O impacto dessa violência no cérebro do menino e o impacto disso no cérebro da menina. E as pesquisas mostram que os meninos se desorganizam mais do que as meninas. Eles tendem a reproduzir esses comportamentos e reproduzir comportamentos violentos e ir para a delinquência com mais probabilidade do que as meninas. Então, por exemplo, abusos verbais, crianças que são xingadas, que são violentadas pelo abuso verbal, têm alteração de processamento auditivo e podem ter dificuldades de aprendizado, porque tornam o processamento auditivo deficitário. Então, a gente vê que os abusos eles têm impactos sobre o funcionamento do cérebro, sobre a estrutura do cérebro, e isso se torna uma estrutura deficitária que vai acompanhar essa criança para a vida de adolescente e para a vida adulta. Então, isso que nós estamos falando aqui é tão importante a gente dar uma atenção para a primeira infância, os primeiros 1000 dias de vida, né? Assim, 4 a 6 anos, a gente cuidar da qualidade dos estímulos, dos relacionamentos, da presença do pai, como você disse. Criança precisa não é de tablet, nem de celular, não, precisa de pai e de mãe, precisa de um cuidador responsável. Que se interesse, né? que cuide. Se interesse, né? Que cuide, que esteja ali. Que converse, principalmente, exatamente, para construir essa relação de confiança, né? Para que essa criança tenha liberdade de chegar e falar: olha, alguém me agrediu, alguém violou alguma coisa que não foi legal, ou me xingou, né? Sabe? Os vários tipos
tipos de violência, você conseguir confiar para trazer isso. E o pai saber fazer essa proteção, a mãe também, né? E uma coisa interessante também é que há casos em que os pais não acreditam na criança. Né? Sim. Não, mas seu tio nunca faria isso, mas seu avô nunca faria isso. Né? Então, isso quebra a confiança e eu imagino, a doutora pode até comentar sobre isso também, que isso deve atrapalhar bastante também. E isso aí que você falou, por exemplo, as pessoas chegam com aquela ideia de que ela... agora eu destruí tudo que essa família tem. Então, ou então, nossa, foi o padre, você vai acabar com a igreja. Isso. Ô, pastor, você vai destruir a igreja, você cala a boca, não fala isso nunca. Isso. E a lei, né? A lei sabendo disso, que isso pode acontecer, que foi a Lei Joana Maranhão, que ela altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, altera o Código Penal Brasileiro, né? Que a partir da criança completar 18 anos, ela ainda tem 30 anos para realizar uma comunicação de crime. Né? Então, aumentou isso. Né? Ou seja, se não aconteceu, não teve nenhum registro disso na polícia, ela tem, depois de 18 anos, 30 anos para fazer isso. Não, né? e é tão sem lógica isso que, assim, você não pode destruir a reputação, mas a pessoa pode ser destruída para o resto da vida, né? Porque isso pode levar ela para uma destruição fatal, né? Até ir para suicídio, né? Então, esse tempo atrás eu atendi um caso assim, né? E me chamava muita atenção, olha só, tão delicado, né? Mas me chamava a atenção o fato da gente ter constatado que esse abuso de fato aconteceu. E era com um cunhado, né? Da mãe dessa menina. Então, era irmão do pai da menina. Mas que eu percebi que a mãe tinha um affair por esse cunhado. Olha. E aí, ela não queria nunca, ela protegia o cunhado e não a filha. Então, assim, a dor da filha não era nada perto de afastar o cunhado da convivência deles. Sim. Então, ela temia muito que esse cunhado afastasse. E aí, assim, quando eu trouxe isso para falar, olha, mas parece que eu estou percebendo que você dá mais importância em separar o convívio desse cara, né? Do que a dor que a sua filha está trazendo aqui, né? Assim, tá mais importante isso. Ela olhou pra minha cara assim, tipo assim, você tá matando a charada, mas eu não confesso, entendeu? Tipo assim, né? Não é isso. Não, então por que você não quer comunicar isso? Porque cabe a ela comunicar ou não. Eu só tô falando, olha, tá aqui, esse evento tá mais do que né, mostrado em tudo aqui. Mas existe isso também, né, Viviane? Então, de fato, falar de abuso envolve muitas coisas, é muito delicado, né? E nós estamos aqui para falar das consequências disso e da relevância desse assunto e de quanto a gente precisa perceber isso para a gente atuar de forma precisa, né? Sim. Atuar da forma correta, eficaz, né? Sem efeitos, ou seja, sem efeitos, seja em relação ao autor, seja em relação à criança, né? Trazer o quadro, né? Aquilo que se apresenta, né? Lógico. Né? Quando você fala em termos de justiça, alguém vai ficar descontente em relação a isso. Né? Quando você dá voz para quem não pode dar voz. Né? Mas, por isso que para ser um psicólogo jurídico, um psicólogo forense, você precisa de muito preparo. Né? O preparo é muito mais do profissional, né? Do que ele tem acesso, do que ele vai estudar, como ele vai realizar essa avaliação. Né? Não que a justiça dependa do trabalho desta pessoa, mas ele é o técnico que está falando, né? Ele é o profissional ali que está falando, que está se posicionando. Né? Então, as universidades ainda não estão voltadas para esse mercado, que é um mercado, né? É um mercado pouco explorado, né? Muitas pessoas... Nós temos um campo de trabalho enorme, porque você tem um banco de peritos em todos os tribunais de justiça do país, né, que é aberto, qualquer pessoa pode ir lá e se inscrever, qualquer profissional pode ir lá e se inscrever. Né? E você não precisa de ter uma comprovação, uma comprovação científica ou em termos de graduação, né? Desde que você saiba o que você está fazendo, você pode ser um perito da justiça. Né? Então, você é contratado para isso. Então, tem um mercado muito favorável para o psicólogo. Né?
Mas aí é como você faz isso, né? Qual a sua proposta, como você trabalha, né? Por vezes você vai fazer você vai ser chamado para fazer mais outro, mas você está preparado para isso? Né? Você tem instrumental para isso? Você consegue acessar isso que a gente está falando, né? E aí você entra nessa questão. Se as universidades brasileiras não fornecem esse tipo de preparo, né, de grade curricular, acho que esse cara vai procurar isso, né? Em especialização, em quê? Né? Por isso que tudo muito incipiente ainda. Né? Tudo muito incipiente. Então é isso. É isso, a gente gostaria de te agradecer por esse bate-papo que foi tão enriquecedor, de um assunto que é delicado, mas é muito importante, né? Eu acho que a lição que fica, a principal, né, em se tratando, se direcionada aos pais, professores, converse com essa criança, acredite nessa criança, né? E construa essa relação saudável, que eu acho que é o principal tratamento, digamos assim, é a prevenção, né? E todo cuidado é pouco, né? Igual muita gente fala, Deus cuida dos bêbados e das crianças, porque a gente não pode cuidar e estar ali 100% toda hora, mas a nossa parte, né, enquanto adultos e partes maduras dessa relação com as crianças, é estar atentos aos sinais. E obrigado por compartilhar aqui conosco a sua experiência, né, o seu livro. A gente vai colocar na descrição aqui do episódio o livro da professora também, se você tiver interesse em saber mais sobre esses instrumentos de avaliação, né, que foram criados aí por esse projeto de doutorado. Se é o seu público de atendimento, você profissional da saúde, com certeza vale a pena dar uma olhada. E nós nos encontraremos em breve em um próximo episódio. Muito obrigado a você também pela sua audiência. É isso, eu queria ressaltar o que o Bruno disse aqui, né? A importância da gente dar voz para a criança, né? E entender que, às vezes, o que ela traz como um sentimento é dela, né? A dor é dela. E a gente não pode minimizar a dor do outro, ou então contabilizar quão dolorido é, porque esse termômetro é da pessoa, né? Sim. Então, a gente nunca deve menosprezar isso, né? Então, sempre quando tiver em qualquer contexto, ainda que a pessoa está dizendo, se ela está dizendo que para ela dói, para mim pode não doer, mas se para ela dói, eu preciso dar voz a isso, né? E respeitar isso. Então, a importância da gente ter sensibilidade para conduzir todos os processos de relacionamento, né? E de relação tanto terapêutica quanto de familiar também, né? Então, foi um prazer imenso te receber aqui. Eu sou muito feliz de ter você no meu hall aí de amizades e de profissionais competentes que eu me relaciono. Muito obrigado por esse tempo aqui. Foi um prazer imenso. Suas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nessa banca séria, né, Bruno, Ercílio, todo o trabalho que você desenvolve, né, na sua área, né, o quanto é importante essa interface, esse trabalho articulado que você faz de diálogo entre as áreas, né, entre as áreas de interseção. Você trabalha numa área de interseção muito delicada. Eu também trabalho em uma área de interseção, então você tem que falar uma linguagem para um público que acessa o que você faz e para um outro público que é leigo em relação ao que você faz. Sim. E tudo isso constrói um profissional que traz nessa área de interseção em que ninguém se encontra, tá? Porque você tem que se formar para além da sua formação. Exato. Né? Então, assim, eu me senti muita vontade de falar, porque eu sei que o que eu fosse falar, você iria acessar, você iria entender. E é muito isso, né? Esse conforto, né? De você saber que o outro vai entender o que você está falando. E é isso que a criança tem que sentir, né? Sim. Ela tem que se sentir confortável na sua presença. Não, eu vou falar porque essa pessoa vai resolver o meu problema. Sim. Ainda mais se você é pai e mãe dessa criança. Né? Você tem que resolver. Né? Então, o treinamento de pais também é super importante. Né? A habilidade de pais, principalmente quando a criança muda de etapa, de fase, né? Você sabe muito bem isso do que a gente está falando. Áreas do cérebro que se acionam, né? Todas as mudanças. Né? O quanto eu tenho habilidades para lidar com o meu filho que era pequenininho e fofo e que agora é um adolescente. Né?
E é isso, é dar a voz, né? Acho que é o que fica aqui para nós é isso, né? Dar a voz para a criança, né? Exato. Se não deram voz para sua criança, agora você tem a oportunidade de dar a Sim, voz para outra criança, né? exatamente. E o trabalho é esse, né? Trabalhar com infância é isso. Né? Essa delícia toda. É. Então é isso, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.